o tempo de Deus. Para a gente entrar nessa ministração, eu quero ajudar você a entender o que significa o tema, o tempo de Deus. O tempo de Deus, ele não concorre com o tempo instituído para a gente aqui. Esse tempo que conta dia, mês, hora, ano, não é um tempo cronológico com que o tempo de Deus ele compete, tá? O tempo de Deus, ele compete com o nosso tempo. O tempo em que nós queremos as coisas. Deus ele não tem nada a ver se agora é domingo, está lá por volta da quase 10, 15 para as 11 da manhã. Não está preocupado com isso. Se a gente está falando que esse aqui é o ano de 2017, o mês de setembro, dia 2 hoje? 3, né? 3 de setembro. Não é essa a importância ou a concorrência, a comparação, a correlação que o tempo de Deus faz. O tempo de Deus, ele concorre justamente com o nosso tempo. Dá um exemplo. Amanhã, segunda-feira, às 8 horas da manhã, eu tenho uma reunião, por exemplo, marcada com o fornecedor. Então, às 8 horas da manhã, da segunda-feira, dia 4 de setembro de 2017, eu tenho aquela reunião marcada. O tempo de Deus não concorre com essa data. Dia 4 de setembro, 8 horas da manhã, mês de 2017. Ela vai concorrer com o que eu tenho que fazer nessa data. Será que se eu fizer isso, eu estou no tempo de Deus? Ou será que aquela marcação de tempo que eu fiz é uma coisa que está vindo somente do meu coração? E eu não estou ouvindo Deus me mostrar, ou Deus me falar, ou Deus falar assim, olha, isso é o que eu tenho para a sua vida, faça isso. Então a gente tem que procurar, o desafio em relação ao tempo de Deus, fica em a gente procurar trazer o nosso tempo na mesma proporção que o tempo dele acontece. Ou seja, as nossas vontades como uma extensão do propósito que ele tem para a nossa vida. Quando a gente, por não entender, ou então por querer impor as nossas vontades, a gente vai contra esse tempo, que ele já tem tudo organizadinho no seu quadro, porque nada escapa do nosso Deus, ele controla, ele governa todas as situações. Quando a gente quer sair alguma coisa fora, é aí que a gente encontra os maiores problemas, tá? Então a gente não vai falar sobre a concorrência com o tempo cronológico, e sim com o nosso próprio tempo, aquilo que a gente entende que é certo fazer. Por causa disso, eu queria fazer algumas perguntas para você. Eu queria que essas perguntas abalizassem o que a gente vai falar hoje. Primeira delas, qual o tempo de Deus para a sua vida hoje? Você sabe qual que é o tempo de Deus para a sua vida hoje? Você está vivendo dentro do que Ele programou para você viver? Porque veja, se o nosso Deus é um Deus de propósito, se o nosso Deus é um Deus que conhece todas as coisas, antes de você vir, você concorda que Ele já desenvolveu uma história para você? Te deu o livre-arbítrio para você escolher viver a história que Ele tem para você ou não. Isso é um fato. Mas que Ele tem tudo já estruturado para nós, Ele tem. Deus não é pego de surpresa de maneira nenhuma. Então a pergunta é, qual que é a programação de Deus para a tua vida hoje? Primeira coisa. Segundo, você está cumprindo essa programação? Todos nós aqui temos programações de trabalho, nós temos programações com o Ministério do Tempo de Reflexão, nós temos programações com a nossa família, nós temos programação para tudo que a gente vai fazer, não é? A gente se coloca debaixo de uma programação. E aí eu quero perguntar sobre a programação mais importante. A programação de Deus para a sua vida. A agenda de Deus para você. O propósito que evidencia o tempo de Deus na sua vida. Você sabe primeiro qual que é o tempo de Deus? Segundo, você está vivendo esse tempo hoje? Ou você está buscando viver, buscando conhecer esse tempo para que você se adeque àquilo que Deus tem? Muitos dos nossos sofrimentos, queridos, pasmem senhores, muitos dos nossos sofrimentos são quase que exclusivamente porque nós não conhecemos e não estamos debaixo do tempo de Deus para nossas vidas.
Você já ouviu falar daquelas crises de meia-idade? Crises de idade inteira, né? Se tem meia-idade, tem idade inteira. Crises existenciais, crises de identidade, as crises dos 20, 30, 40, 50, 70, 100, cada parte do processo da nossa vida tem uma crise, parece. Muitas dessas crises não tem nada a ver com a circunstância. Muitas dessas crises não tem nada a ver com os relacionamentos. Muitas dessas crises não tem nada a ver com a capacidade do que eu estou fazendo ou deixando de fazer. Muitas dessas crises têm exatamente a ver porque eu não entendo o que Deus quer para a minha vida. Eu não sei o que Deus quer para a minha vida. Ou, sabendo, não vivo. Eu rejeito a programação de Deus. E quando eu rejeito o tempo de Deus na minha vida, querido, não tem outra alternativa a não ser a gente acabar errando e colhendo consequências desastrosas. Muito da energia que a gente despende para consertar coisas, nós não precisaríamos se a gente entendesse qual é o tempo de Deus para a gente. A gente simplesmente descansaria naquilo que são as suas promessas para a minha vida. Por quê? Querido, se Deus tem uma promessa para você, vai chegar. Eu afirmo isso com a mesma certeza que eu estou respirando agora. Porque a palavra de Deus fala. Agora, como eu não conheço o tempo de Deus, eu me desespero porque essa promessa não chega. Quando, na verdade, nesse tempo, enquanto a tua promessa não chega, tem um outro tempo de Deus acontecendo que você não está curtindo. Porque todo o meu tempo está para aquilo. Eu quero que aquilo chegue. Aquilo tem que acontecer na minha vida. E aí, eu abro mão de tudo que está acontecendo na minha volta. Quando Deus está falando assim, querido, já tem um objetivo. Você está no seu barquinho aí, tem um pouco de onda, ok, mas já tem um objetivo. Quando chegar naquele objetivo, você vai curtir aquele objetivo. Deus vai, eu vou dar a oportunidade de você entender aquilo. Mas agora, eu quero trabalhar em outra coisa na sua vida. Só que aí eu fico tão ligado naquele objetivo que o trabalhar de Deus na minha vida hoje não acontece. E esse trabalhar de Deus é fundamental para mim receber aquilo lá na frente. E aí está aí, querido, o motivo de a gente pegar uma bênção de Deus que a gente está quase chegando e a gente colocar mais lá na frente. Porque eu não aprendi até agora. Eu não entendi o tempo de Deus até agora. Se eu tivesse entendido o tempo de Deus, ok, queridos, não é tempo, eu sei que a promessa é para mim, mas não é tempo ainda. Amém. Eu vou cuidar daquilo que é tempo de Deus. Eu vou refazer o meu coração. Eu vou crescer na palavra de Deus. Eu vou entender mais. Eu vou viver. Eu vou viver de uma forma com o coração tranquilo. Eu vou curtir tudo aquilo que Deus está me dando agora. Eu vou viver a vida incompleta e abundante que Deus tem, porque eu sei que no momento certo, no tempo de Deus, eu vou receber a promessa que Ele tem para mim. É triste, queridos. Muitos cristãos, em vez de conseguir a bênção de Deus, faz isso com ela, ó. Empurra para frente. Porque o nosso Deus, queridos, é um Deus que Ele trabalha com processos. Deus não pode dar alguma coisa para a gente que a gente não está preparado para receber. Então a minha preocupação não deve ser em receber, em chegar aos finalmente, mas está em viver aquilo que Deus está mandando eu viver hoje, para quando chegar aquilo na minha vida, aquilo ser realmente bênção, não frustração. Muitas pessoas trazem, sem entender o ciclo de Deus, o tempo dele, trazem as coisas que são para lá e querem viver agora. E muitas pessoas estão vivendo hoje querendo coisas que já aconteceram e não vão voltar mais. Não conseguem entender o tempo de Deus. Algumas sofrem porque não conseguem, querem alguma coisa que ainda não é tempo, e aí se esforçam para trazer. E isso entra num problema dentro delas. Por exemplo, os nossos pais, nossos avós, demoraram aí, pelo menos eu falo pela minha família, cerca de 20, 25 anos, para ter uma estrutura, uma casa própria, para ter os seus bens. Aí a gente encontra, e eu já encontrei, já tratei muitas pessoas assim, que no nosso tempo, tudo aquilo que eles demoraram para construir, tem agora. Então,
Que ia levar um tempo a construir? Não, como eu já tenho minha capacidade, eu vou trabalhar, eu vou fazer as coisas, eu vou trazer tudo isso para agora. E aí, aquilo que ele levou uma vida para construir, a pessoa tem lá em 5, 10 anos, tudo construído. Todos os bens materiais. Tem minha casa, tem o meu carro, tem minha vida financeira estabilizada. E tenho só 30 anos. Estou começando a viver a minha vida. Aí sabe o que acontece? O cara entra em depressão. Porque eu já tenho tudo, eu vou atrás do que mais? Ele não entendeu o tempo de Deus para a vida dele. O outro fica morrendo por aquilo que aconteceu no passado e que ele queria viver agora. Mas aquilo que aconteceu, sabe, aquela nostalgia, aquele negócio de ficar olhando sempre para o passado. Se a minha empresa voltasse a faturar daquele jeito. Se as coisas fossem daquela forma. Se o meu marido ainda fosse assim. Passou. E ficar vivendo aquilo que não é de Deus, querido, é trazer sofrimento para as nossas vidas. Não é à toa que presente, que o presente que a gente está vivendo tem esse nome, presente. Viva o presente que Deus te deu hoje. Da forma que Ele te deu para viver. Porque lá na frente, Ele vai cuidar daquilo que você precisa. Não queira uma posição que ainda não é sua. Não queira algo que ainda Deus não liberou para você. Porque isso vai trazer sofrimento para nós, querido. Uma das coisas que nós temos que entender em ser cristão é o fato de a gente estar no reino de Deus e andar conforme as suas regras. Quando a gente tem essa oportunidade, a gente consegue tudo aquilo que a gente precisa e mais. A nossa vida, em qualquer ciclo dela, em qualquer ciclo, ela é uma vida abundante. Porque talvez eu não tenha aquilo com que eu sonho, mas por eu ter a certeza de que Ele vai me dar, eu vivo a abundância hoje. A mesma abundância que eu vou viver quando eu tiver aquilo. Eu não preciso para viver a vida abundante de João 10:10 que Ele tem para a minha vida. Viver o tempo de Deus é entender que Ele já tem algo para mim programado. E não preciso eu ficar desesperado querendo construir algo do zero. O que eu preciso é entender o que Ele tem para mim. E você consegue entender o que Ele tem para você? Qual que é o momento da sua vida, querido? Em qual que é o ciclo de Deus? O ciclo de Deus está no começo. Você está vivendo o meio. Ele está terminando e vai começar outro. Aonde você está localizado nesse processo todo? Talvez seja difícil de responder essa pergunta, porque a nossa cabeça está cheia de coisas lá de fora. Mas quando a gente começa a procurar aquilo que realmente é importante na nossa vida, que vai abalizar a nossa estrutura, que vai dar a continuidade da nossa história, a gente consegue responder isso com uma facilidade um pouco maior. Queria convidar para você acompanhar a história de Abraão, lá em Gênesis, no capítulo 12, do verso 1 ao verso 9, para a gente falar um pouquinho sobre alguém que entendeu o tempo de Deus para a sua vida. E por isso, recebeu todas as bênçãos que Deus tinha para ele. E depois da morte dele, mais de tantos e tantos anos na frente, ele ainda recebe a bênção. Porque nós estamos falando dele. Alguém que foi abençoado. E a bênção dele se estendeu até nós. Sabe por quê? Porque ele entendeu o tempo de Deus. Sabe por que é tão importante você entender o tempo de Deus? Porque o tempo de Deus não fala somente de você. O tempo de Deus fala de você, das pessoas que você ama, que estão ao seu lado, e das suas gerações posteriores. Olha, Abraão. Entendeu o tempo de Deus. Foi abençoado. Está escrito na Bíblia. A sua família foi abençoada. E nós estamos sendo abençoados. Por isso que é tão importante que a gente entender esse processo. Gênesis, capítulo 12, do verso 1 ao verso 9, a gente vai ler. E mantenha sua Bíblia aberta que a gente vai estudar um pouquinho esse texto sob o ângulo do tempo de Deus. Certo dia, o Senhor Deus disse a Abrão: saia da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do seu pai,
e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei. O seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Abrão tinha 75 anos quando partiu de Harã, como o Senhor havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão levou sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, filho do seu irmão, e todas as riquezas e escravos que havia conseguido em Harã. Quando chegaram a Canaã, Abrão atravessou o país até que chegou a Siquém, um lugar santo, onde ficava a árvore sagrada de Moré. Naquele tempo, os cananeus viviam nessa região. Ali o Senhor apareceu a Abrão e disse: eu vou dar esta terra aos seus descendentes. Naquele lugar, Abrão construiu um altar a Deus, o Senhor, pois ali o Senhor havia aparecido a ele. Depois disso, Abrão foi para a região montanhosa que fica a leste da cidade de Betel, e ali armou seu acampamento. Betel ficava a oeste do acampamento, e a cidade de Ai ficava a leste. Também nesse lugar, Abrão construiu um altar e adorou o Senhor. Dali ele foi andando de um lugar para outro, sempre na direção sul da terra de Canaã. Aqui, queridos, no capítulo 12 de Gênesis, nós começamos a ver a história de Abrão, do povo de Israel, e, consequentemente, da vinda de Jesus, e, consequentemente, a nossa estadia aqui hoje, falando dele, falando daquilo que Deus fez por nossas vidas. Eu queria dar para você um panorama do que estava acontecendo e de quão foi difícil para Abrão, que não tinha o seu nome mudado ainda, ele vai ter o nome mudado para Abraão, pai de multidões, lá no capítulo 15, 17 mais ou menos, para você ver o quanto foi difícil ele abrir mão do que ele tinha para ele viver um tempo de Deus. Naquele momento, Abrão estava na terra de Ur dos Caldeus, Harã, Ur dos Caldeus. Era o centro tecnológico da época. Era o centro onde as coisas realmente aconteciam. A gente não está falando de uma pessoa novinha, de um jovem. A gente está falando de um senhor de 75 anos, que estava, como dizem aí fora, com a vida ganha. Abrão, ele tinha, naquele sistema patriarcal, ele era o chefe de uma grande família. E nessa família ele tinha muitas riquezas, muitos escravos, muitas posses. Então qualquer pessoa que olhasse para a vida de Abrão ia falar assim: pô, tá com a vida ganha. Não precisa mais de nada. É só continuar vivendo dessa forma que está. Mas esse não era o propósito de Deus. E aí, coube ao coração de Abrão entender qual que é o propósito de Deus, o tempo de Deus para a sua vida e mais. E aceitar por fé aquilo que Deus havia determinado para ele. Primeiro, a gente não está falando de um jovem. As pessoas falam lá fora, né? Que a idade para você tentar as coisas é quando você está jovem. Tenta, vai para fora do país, faz o que você quiser fazer, porque você não tem responsabilidade. Depois você casou, já tem uma responsabilidade por aí. Você tem uma responsabilidade com o seu cônjuge, já tem a família dele, mas ainda assim, dá para você fazer algumas coisas. Depois que vem os filhos, aí você vai cada dia mais conquistar, desenvolver raízes naquele local, e você não vai para mais outros locais. E com 75 anos, entrando aí na melhor idade, muito menos. E aí, queridos, chega Deus e fala assim para essa pessoa: olha, sai de onde você está morando e vai para a terra que eu vou te mostrar. Deus não deu um mapa para ele de maneira nenhuma. Deus mandou assim: sai e vai para o lugar aonde eu vou te mostrar. E aí? Como seria com as nossas vidas? Se Deus aparecesse hoje para a gente e falasse: ó, sai daí onde você está, deixa todo mundo que você conhece aí e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Como seria para a gente isso? E mais, eu não estou falando de uma pessoa sozinha. Se você dá uma lida aqui rápida, você vai ver que ele pegou todas as riquezas dele, pegou todos os seus escravos e foi embora. Então, para você ter uma ideia do que esse cara fez de loucura. Ele estava no centro da época, onde todas as coisas aconteciam, tudo acontecia lá naquela época, cidade grande.
E aí Deus chega para ele e fala assim, sai da sua terra, vai para o lugar que eu vou te mostrar. Ele não sai sozinho. É como se Deus aparecesse hoje para você aqui no tempo de reflexão e fala assim, ó, você é chefe de tudo aqui, né? Ok, sai da sua terra e vai para o lugar onde eu vou te mostrar. Aí você não ia sair sozinho, você ia sair com o bairro inteiro aqui. O que você acha? Era o tanto de posse escravo que ele tinha. Se você ler um pouco mais na frente, você vai ver que Abrão, ele teve um problema com 5 reis. E aí ele pegou 318 homens dele para ir lutar lá. Então ele tinha mais de 300 pessoas sob a responsabilidade dele. Olha o problemão que esse cara arrumou para viver o tempo de Deus na vida dele. Você imagina o que os irmãos dele falou? Tá ficando louco. Você vai sair daqui para ir para um lugar que você nem sabe onde é. Como será que ele convenceu as pessoas? Olha, eu preciso ir para uma terra. Para onde que é? Para onde que você vai? Eu não sei. Mas Deus mandou eu sair. Sabe, queridos? As pessoas não têm a obrigação de entender aquilo que Deus está falando para você. Saiba disso. A chamada de Deus, o tempo de Deus para acontecer na sua vida é com você. E Deus, ele não respeita, ou não precisa respeitar, nada que está acontecendo no mundo natural ou material, para que o propósito dele aconteça. A única coisa que ele precisa das nossas vidas é fé. Só. Quando Abraão ele demonstra essa fé, todas as coisas que Deus tinha para começar na vida dele, para fazer na vida dele, são startadas exatamente naquele ponto. E será que se fosse nós, será que a gente faria a mesma coisa? Será que depois de falar com Deus, ir falar com os nossos parentes, como ele fez naquela época, ir falar com os nossos escravos, ou os nossos empregados, depois de todo mundo falar um monte de coisa na cabeça dele, será que ele ia falar assim, eu estou ficando doido, eu acho que eu vi coisa errada? Será que a gente entende quando Deus chama a gente para viver o tempo dele e deixar todas as coisas para trás? Todas as coisas em relação a todas as áreas das nossas vidas. Ou será que a gente está ouvindo Deus dia após dia no tempo de reflexão falando assim, olha, você precisa entrar por esse caminho, você precisa abrir mão disso, você precisa abrir mão desse relacionamento, desse tipo de sentimento, você precisa parar de pensar mais nesses problemas que eles estão te matando e começar a olhar mais para Deus. Será que a gente vem paulatinamente ouvindo a voz de Deus e o nosso coração nem sequer se move do lugar? Abrão não moveu só o coração, ele moveu um bairro inteiro. Só para você ter uma ideia. Eu fico imaginando a loucura que esse cara fez. Eu fico imaginando o dia da partida. Deve ser uma coisa assim horrível. Todo mundo da cidade, os seus irmãos que eram líderes naquela cidade, ele era líder naquela cidade também, olhando uma carreata. As pessoas indo embora, a porta da cidade aberta, aquele monte de gente. Mais de 300 pessoas indo embora, sabe para onde? Pro nada. Pro nada, gente. Mas ele tinha fé. E foi essa fé que trouxe a oportunidade de a gente estar falando isso aqui dele. Queridos, Deus tem um plano para cada uma das nossas vidas. E Deus fala com a gente. Não adianta falar que ele não está falando, que ele fala com a gente. Agora, o seu coração ainda está parado em Ur dos Caldeus? Ou ele está indo em direção àquilo que Deus falou para você ser, para você fazer e para você ter? Isso que está a diferença nas nossas vidas. A gente vem morrendo de ansiedade para a casa de Deus por causa dos problemas. Deus fala com a gente, Deus conforta nosso coração. A gente vem, recebe a oração, recebe a unção. E no outro dia nosso coração está morrendo de ansiedade de novo. A gente está ficando na terra de Ur dos Caldeus, querido. A gente está ficando em Harã. A gente está ouvindo parente. A gente está ouvindo pessoas que não têm o mesmo Deus ou o relacionamento com Deus que a gente tem. Se Deus está falando para você, olha, eu não sei como eu vou vencer essa crise financeira, eu não sei como eu vou vencer esse problema na minha família, eu não sei como eu vou vencer essa enfermidade, mas se Deus está falando para mim, vai, porque eu vou ir com você, eu vou abençoar você, você vai ser uma grande nação, vai ser abençoado e abençoar pessoas e a sua geração, vai, querido. Deus só precisa da sua fé. Deus precisa da sua fé em cima daquilo que Ele fala.
Deus precisa da sua fé em ação em cima daquilo que você lê na palavra de Deus. Isso faz a diferença. E não um monte de desculpa que a gente inventa para continuar no mesmo lugar, travado, e não receber a bênção de Deus. Não, mas se eu for, para acreditar nisso, é até bonito. Os pastores falando no TR lá, né? Que Deus cuida da gente, segurança, que Deus começou a falar aqui com a gente, olha, Deus, o diabo usa o desânimo, Deus quer colocar você em ânimo. É até bonito, mas meu coração continua desanimado. Seu coração, querido, está em Ur dos Caldeus. E se você não tomar cuidado, é lá que você vai morrer. Sabe por quê? Porque Abrão tinha irmãos mais ricos que ele. E você conhece algum irmão de Abrão? Fala o nome de um deles para mim. Eu também não conheço. Mas eu conheço o nome de Abrão. Quem teve fé, quem foi adiante, quem recebeu a promessa, quem descansou em Deus. Você foi chamado para descansar em Deus. Você foi chamado para modificar o seu coração. Você foi chamado para modificar o seu modo e estilo de vida. Você foi chamado para mudar o seu comportamento. Você foi chamado para mudar os locais que você frequenta. Você foi chamado para o reino de Deus. Aonde não tem tristeza, aonde não tem nada de sentimento negativo e destrutivo desse mundo. Você tem se permitido ser limpado por Deus? Você tem se permitido continuar caminhando para Canaã? Para o lugar onde Deus tem para você? Quando a gente, querido, não dá ouvido à voz de Deus, a gente permanece na terra parado, paralisado. E a gente permanece longe do tempo de Deus. Longe do tempo de Deus. Se Deus chamou você para caminhar com Ele, ainda que a sua família não entenda, caminhe com Ele. Ainda que seu cônjuge não entenda, caminhe com Ele. Porque vai chegar o dia que o seu cônjuge vai caminhar com você. Você viu aqui. A gente acabou de apresentar o Nirceu e falar assim, olha, fruto da Tereza. Só que teve um passado, aonde Deus chegou na Tereza, lá naquela palestra do Lúcio, ele falou assim, Tereza, eu sou Deus, saia de Ur dos Caldeus e venha comigo, para a terra que eu vou te mostrar. Ela nem sabia o que estava acontecendo. Sabe o que ela fez? Eu vou, Deus. Eu vou, Deus. Querido, está aqui, o Nirceu está aqui. É prova de que quando você vive a promessa de Deus na sua vida, Deus cuida de você em todos os sentidos, de todas as formas. Deus cura a sua vida. Agora, onde está o seu coração? Aonde está o seu coração? Aonde estão as suas atitudes para mudar a sua vida? Aonde está a mudança do seu comportamento? Aonde está você? E quando Deus ele chama Abrão na idade de 75 anos para ele começar a andar, Deus ele pede 3 coisas para Abrão. Primeiro, sai da tua terra. O que significa sair da tua terra? Sair da tua terra é sair e abrir mão de tudo aquilo que você tinha lá atrás. De vez em quando a gente quer começar uma vida nova com Deus, trazendo coisas do nosso passado para hoje. Não funciona. Eu já estou dizendo para você, para dizer que ninguém te avisou, né? Não funciona. Abrir mão da terra é abrir todo tipo de relíquia que seja material que a gente traz quando a gente vem para uma nova vida em Cristo. Tudo que Deus, quando Deus te chama, tudo aquilo que ficou no seu passado, Ele te pede, sai da tua terra, ou seja, sai e deixa tudo isso que aconteceu no seu passado para trás. E mais, não traga relíquia nenhuma para cá. Porque Deus está fechando um ciclo na sua vida. E Ele está pedindo que você comece algo novo. E se a gente conservar alguma coisa do nosso passado, alguma relíquia do nosso passado, alguma coisa que a gente não vive, alguma coisa que eu fazia no passado, que é bom eu fazer agora para dar uma ajudinha, não vai funcionar. Não vai funcionar. Sair da sua terra é abandonar o passado que te mantinha paralisado. Qual que é o teu passado? O que no teu passado te mantinha paralisado e que você ainda continua trazendo hoje?
Com isso, nós não vivemos o tempo de Deus. Com isso, nós continuamos afastando as bênçãos de Deus da nossa vida. Porque Deus precisa de um odre novo, ou seja, de um coração novo, para Ele colocar todas as suas bênçãos que Ele já tem programado para você. Questiona seu coração, querido. O que você não tem conseguido abrir mão ainda? Que fazia parte do seu passado e você não consegue abrir mão hoje? Questione-se. Será que você está trazendo algum sentimento de Ur dos Caldeus? Deus está te mandando para Canaã, para a terra prometida. E você está trazendo algum sentimento que te matava lá atrás, e Deus te passou a régua, como se diz, né? Colocou um ponto final, e te chamou para começar uma nova caminhada com Ele. Aí você deixou 90%, mais 2 ou 3 sentimentos, vamos embora junto. Não funciona. Tem que abandonar o passado. Tem que abandonar as culpas. Tem que perdoar. Tem que colocar isso para lá. Para que Deus comece uma nova história na nossa vida. Para que Deus comece o novo na nossa vida. Segunda coisa que Deus pede para Abrão: sai da tua parentela. Sabe o que significa sair da tua parentela? Não é sair do meio da tua família, calma. Naquele tempo, a sociedade ela era desenvolvida através dos seus parentes. Os parentes eles ficavam juntos porque era mais fácil de eles enfrentar os inimigos. Então, normalmente tinha um cabeça, que era o pai de Abrão nesse caso. Ele era o cabeça daquela família. E aquela família era a sociedade, desenvolvia uma sociedade. Então, escravo, todo mundo estava lá dentro. E todo mundo ficava perto para enfrentar os outros. Então, ele falou assim: sai do meio dessa parentela, dessa sociedade. Para a gente isso significa: sai do meio dessa cultura natural, materialista, que até hoje não te levou em lugar nenhum. É incrível o número de pessoas que falam: não, eu sou cristão. Ah, é? Me conta um milagre então. Não sei. Ah, eu sou cristão. Me conta uma experiência com Deus. Não tenho. Não sei. Aonde Deus nos chamou para andar, querido, no reino de Deus. E o reino de Deus tem uma cultura diferente. O reino de Deus tem valores diferentes. O reino de Deus tem prioridades e princípios diferentes. E a gente precisa agora deixar a nossa parentela, ou seja, deixar a cultura da sociedade onde a gente viveu e foi ensinado até agora, para a gente se abrir para o novo de Deus. Aonde eu vivia pela minha capacidade, hoje eu passo a viver por aquilo que Deus fala. Aonde eu vivia sob a lei do bateu, levou, dente por dente, olho por olho, hoje eu vivo numa lei de quem perdoa, de quem dá outra face. Você percebe que são culturas diferentes? E uma cultura não tem sentido com a outra? De vez em quando a gente vem para o reino de Deus e quer continuar fazendo as mesmas coisas que a gente aprendeu. No nosso dia a dia não tem evidência de milagre nenhum. No nosso dia a dia, não tem as coisas que são do reino de Deus sendo colocadas, sendo inseridas na nossa vida. E a gente ainda se pergunta: por que eu não vivo o novo de Deus? Eu não me entrego ao ensinamento que Deus está falando. Eu não me entrego ao momento com o Espírito Santo tão bonito que a gente viu a Lê contando aqui. Eu não me rendo a essa, eu não quero conhecer o reino de Deus. Eu não quero conhecer como que Ele faz as coisas. Eu não tenho interesse no reino dEle, querido. E isso é um problema. Porque dessa forma a gente não consegue absorver e viver a cultura do lugar onde a gente está. Cultura é tudo aquilo que você automaticamente faz. Virou cultura para você, quando você passou a fazer alguma coisa automática. Por exemplo, a gente levanta pela manhã, normalmente todo brasileiro faz o quê? Come um pãozinho francês com manteiga e o seu café, básico. Se você for um outro país, ele vai fazer alguma coisa diferente. Você não vai encontrar o cafezinho, talvez, e o pãozinho francês, porque a cultura é nossa aqui, dele não. No reino de Deus é a mesma coisa. A gente tem que incluir a cultura do reino de Deus no nosso coração. Se no reino de Deus, a primeira coisa que a gente faz diante de toda a diversidade é levar a Deus, então isso tem que ser cultural para mim. Recebi uma ligação ruim, o negócio terminou, a coisa deu errada.
Com quem que eu falo? Se eu estou no reino de Deus, falo com ele. Como alguém que está trazendo cultura da sua parentela faz? Fica desesperado. Sai correndo para falar com todo mundo, menos com Deus. Aconteceu alguma coisa na minha casa e alguém ficou enfermo. O que eu faço? Na cultura do reino de Deus, eu oro e repreendo em nome de Jesus aquela enfermidade. Na cultura do mundo, eu já saio desesperado, sem saber o que está acontecendo, e vou me entupir de remédio. Cultura do mundo. Bem-vindo. No reino de Deus, coloquei o pé dentro de algum estabelecimento, dentro da minha empresa, dentro da casa dos meus pais, não importa onde eu colocar o pé. Estou sentindo um ambiente ruim, um brigando com o outro, as coisas não estão dando certo, circunstância diversa. O que eu faço? Querido, está repreendido em nome de Jesus tudo isso aqui. Isso é cultura do reino. Eu trago o mundo espiritual para viver no dia a dia comigo. Cultura do mundo, coloca a culpa no outro e brigo também. Como que está a sua vida, querido? Você tem saído da parentela da onde Deus te tirou? Dessa sociedade que está se acabando? Dessa sociedade que só vê os lucro material, que só vê as coisas para agora e está morrendo por dentro? Você está instituindo a cultura do reino dentro da sua casa. Cultura do reino de Deus dentro da casa. Eu ouço louvores de Deus. Eu ouço aquilo que ele fala, eu leio a sua palavra. Cultura do mundo, eu fico ligado no Datena. Cultura do mundo, cara. E isso só traz coisa ruim pro meu coração. E aí eu falo assim, poxa vida, eu não consigo me livrar do medo. Mas por quê? Saia da cultura do mundo. A gente tem falado isso, olha, você precisa ter um momento na sua agenda conscientemente feito para você ter um espaço com Deus. Para que a sua vida mude, para que aquele dia que você está passando, não importa pelo que você está passando, seja mudado por Deus. Para que o seu coração seja curado. Quando Deus nos chama para viver o tempo dele, querido, o tempo dele passa necessariamente por sair da terra, deixar o passado, e por mudar a cultura onde eu estou vivendo. Tirar a cultura do mundo e viver a cultura dele. E por último ele fala assim, saia da casa do seu pai. Do seu pai. É alguma coisa mais próximo, não é? Agora, tem sentido eu falar para um senhor de 75 anos, sai da casa do seu pai? Tem sentido? Eu acho que não, né? Alguém com 75 anos dificilmente vai morar. Ainda mais como ele, que tinha uma estrutura tão grande, dificilmente vai morar dentro da casa do pai. Sabe o que ele está falando aqui, querido? Ele está falando aqui, naquele tempo, as pessoas acreditavam que cada cidade tinha um Deus. E o Deus daquela cidade só dizia respeito àquela cidade. Quando você saía e ia para uma outra cidade, você ficava debaixo de um outro Deus. E aquele Deus, ele não tinha ação sobre você mais. Você está entendendo? Cada cidade tinha seu Deus. E normalmente, esse Deus da cidade era chamado, sabe como? Pai. O pai de Ur dos Caldeus é o Deus X. O pai de Canaã é o Deus X. O pai do Egito é o Deus X. Então, quando Deus ele chama Abraão e fala assim, sai da tua tua terra, sai da tua parentela e sai da casa do teu pai, ele está falando assim, olha, sai da casa, daquilo que você tinha como Deus na sua vida. Daquilo que você respeitava como Deus. E sabe como você reconhece um Deus? Você reconhece um Deus pela dependência que eu e você temos dele. Simples. Não tem essa. Eu falar que Deus é meu Deus, que Jesus é meu Deus, que o Espírito Santo é meu Deus, que a Trindade Santa é meu Deus, porque teologicamente está correto falar que é Deus. Se na hora do aperto a minha dependência é do dinheiro, sabe quem é teu pai? Você está entendendo como que é? Deus está falando assim, saia da dependência daquilo que te levou até agora e coloca a sua dependência em mim. Como que alguém sai sem rumo, com uma multidão, se essa pessoa não colocar a dependência que ele tinha das coisas até agora, seja no que for, e colocar em Deus? Como que você vai ter o seu coração curado? Como que essa situação vai ser resolvida na sua vida se
você não tirar a tua dependência daquilo que você tinha como Deus até hoje e colocar a sua dependência no nosso Deus verdadeiro. Naquele que realmente traz segurança para a sua vida. Vasculhe o seu coração nessa manhã, querido. O que é na sua vida que te causa dependência? Isso é o seu Deus. Simples assim. Tudo que traz dependência para as nossas vidas, ele assume o lugar de Deus. E é por isso que Deus ele fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E os demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, do restante eu cuido. Porque Deus sabe com quem está falando, querido. Quantas vezes nós colocamos bens materiais, quantas vezes nós colocamos clientes, quantas vezes nós colocamos dinheiro, quantas vezes colocamos relacionamento, quantas vezes colocamos pessoas no lugar que só pertence a Ele. Só pertence a Ele. E aí a gente começa a olhar para o nosso coração e a gente não vê o coração curado como eu gostaria de estar. Eu estou sofrendo, eu queria que Deus me curasse disso, eu preciso que Deus cure disso, mas quando eu vou ver aonde está a minha dependência, não está em Deus, a minha dependência está em algo que eu não consigo abrir mão. Toda a minha conversa eu trago aquele mesmo problema, eu trago aquele mesmo Deus, aquele mesmo Pai de quem eu dependo. Ai, mas se eu abrir mão disso, se isso fechar, se isso acabar, da onde vai vir? No tempo de Deus, querido, Ele cuida de você. Se você abrir mão para viver o tempo dele, Ele cuida de você. Qual que é o tempo de Deus sobre a sua vida? Isso está muito claro para você? Você tem abandonado o seu passado? Você tem abandonado todos os dias a cultura de uma sociedade que está desenvolvida para te destruir? O sistema do mundo, ele está aí para destruir as nossas vidas, saiba disso. Você tem abandonado tudo aquilo que te causava dependência quando você estava no mundo? Porque se isso não estiver acontecendo, querido, você está passando, você ainda continua em Ur dos Caldeus. E Deus ele precisa dessa posição sua para te abençoar. E quando você acompanha comigo aqui, e quando você ouve a Deus como Abrão ouviu, ele diz aqui, os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, bênção de Deus, seu nome será famoso. Você será uma bênção para os outros. A gente passa a ser uma bênção para os outros quando a gente está vivendo o tempo de Deus. É por isso que muitas pessoas do nosso lado não conseguem ser abençoadas por aquilo que está acontecendo na minha vida. A pessoa até se tornou uma religiosa, está bonitinha indo para a igreja, mas não faz nada pelo outro. Porque ele está dentro da igreja, mas o seu coração continua lá em Ur dos Caldeus. Você vê que quando Deus fala assim, sai da tua parentela, sai de tudo isso aí que você está vivendo, porque eu vou te abençoar. Quando a bênção passar por você, aonde ela vai chegar? Eu abençoarei os outros. Outra promessa de Deus, eu vou abençoar o que te abençoar e vou amaldiçoar o que te amaldiçoar. Proteção. Quando a gente sai, querido, para viver aquilo que Deus tem para a gente, mesmo que seja novo, mesmo que seja diferente, mesmo que eu ainda não entenda, se eu estou vivendo o que Deus tem para mim, eu tenho a proteção dele sobre a minha vida. Calma, a tua empresa não vai acabar. Essa enfermidade não vai te matar. Não é esse relacionamento que vai ser destruído. Porque se você está confiando em Deus e caminhando em direção a Ele, é justamente aí que Deus vai trabalhar. É aí que Deus vai cuidar. É essa área que Deus vai proteger a sua vida. E mais, Ele fala isso aqui, por meio de você, e por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Talvez você não saiba, mas o passo que você está dando diante de Deus vai ser bênção para as pessoas que vierem depois de você. A gente não tem noção, querido, do plano que Deus tem para as nossas vidas. A gente só tem a pequeníssima noção de quando Ele chamou a gente para andar com Ele, que a nossa vida estava tudo virada dos avessos, que a gente estava desesperado por um monte de problema, e a gente foi a Ele, e de repente a gente encontrou uma paz no coração, a gente encontrou algo diferente, mas a gente não tem noção do que Deus vai fazer através das nossas vidas.
A gente não tem noção das pessoas que precisam que o nosso coração ande em direção a Deus e deixe a terra de Ur dos Caldeus, deixa esse mundo para trás, aquilo que Ele vai fazer através das nossas vidas. Talvez hoje você não tenha noção. Como Abraão não tinha. Deus não abriu nenhum telão para ele e mostrou o que aconteceu com a vida dele. Deus fez promessas. Em cima das promessas de Deus ele andou. Por isso a gente está sendo abençoado hoje. A descendência dele foi abençoada, foi separada. Jesus veio à terra pela descendência dele. E uma decisão sua, querido, pode ser a diferença em famílias que você nem conhece. Em pessoas que você não sabe o que está passando. Mas o teu posicionamento vai fazer com que Deus libere a bênção para a sua vida. E a bênção para a sua vida alcance outras pessoas. O que você pensava, Luciano? 2010, quando você fazia as reuniões no hotel, você via cada uma dessas pessoas aqui? A bênção de Deus caminha através da sua vida, quando você se posiciona. Dê a oportunidade de Deus abençoar outros através de você, querido. É tão lindo isso. É tão maravilhoso isso. É tão maravilhoso ter o nosso coração descansando em Deus e saber que mais do que descansar, Ele está usando a gente para abençoar as pessoas que a gente ama e mais pessoas que a gente nem conhece. Estão sendo abençoadas pelo seu posicionamento, por você estar andando no tempo de Deus. O tempo de Deus para a sua vida, querido, está acontecendo hoje. É você que tem que descobrir qual que é o momento. É você que tem que descobrir aquilo que você tem que abrir mão. E é você que tem que descobrir qual que é o novo de Deus para você hoje. Viva o novo de Deus. É mais fácil do que ficar dentro de uma igreja, vivendo e carregando coisas do seu passado. Coisas que não são mais para você. Você já viu um caminhão carregado andando? Ele anda a quantos quilômetros por hora? Que nem um carro de Fórmula 1 a 200 km por hora? Ele anda a 20. No máximo, 30, não sei. E a gente de vez em quando fica da mesma forma. A gente precisa de algo, mas como eu não vivo aquilo que Deus pediu para mim viver, eu vou dando passos. Que depois de uma semana parece que eu estou no mesmo lugar. E aquele peso. Mas você já pensou se todas as cargas que você trouxe da sua antiga vida fossem deixadas para trás e você pudesse andar de cabeça erguida em direção ao que Cristo tem de novo para você? Quão mais rápido as coisas de Deus aconteceriam na sua vida? Olhe para aquilo que Deus tem para você, querido. Viva aquilo que Deus tem para você. Respire aquilo que Deus tem para você. Viva o tempo de Deus no seu tempo hoje. Para que tudo aquilo que você precisa, Deus acrescente em sua vida. Quero convidar o Bruno aqui para te louvar a Deus. Quero convidar você para ficar de pé nesse momento. E quero relembrar que Deus tem bênção para você. Tem bênção para a sua família. E tem bênção para as gerações que estão à sua frente. No momento em que você decidir andar pelas promessas dEle, pelo tempo dEle, e abandonar tudo aquilo que é velho para Deus na sua vida. Enquanto a gente louvar, vamos louvar a Deus. Cante a Ele com o coração de quem tem a certeza de que a bênção dEle está sobre a sua vida. E aproveite para analisar o seu coração e ver se tem algum espaço da terra de Ur dos Caldeus aí dentro que você tem que abrir mão. Alguma relíquia que você traz, alguma coisa que você fazia anteriormente para conseguir alguma coisa do mundo espiritual e você ainda continua fazendo. Abra mão disso, vai para a próxima fase. Veja se você não tem que mudar alguma cultura dentro de você e abandonar a cultura desse mundo e viver aquilo que Deus fala para você viver. E veja, querido, se não tem coisas de que você está dependendo mais do que Deus. Você não pode depender mais do que esse contrato que você quer fechar do que Deus. Você não pode depender mais do que essa venda que você precisa fazer mais do que Deus. Pode. Você não precisa depender mais do que essa pessoa do que Deus. Não. A tua dependência está em Deus. Do restante, Ele cuida. Ele protege. Ele cumpre a sua palavra.
Dá espaço na sua vida para Ele agir. E faça como as pessoas que você viram vendo aqui, vai vir aqui contar testemunho daquilo que Deus está fazendo. Não de uma teoria qualquer. Não de algo que você quer, mas daquilo que Deus está fazendo pela sua vida. Porque o nosso Deus é verdadeiro. Nosso Deus é real. Vamos louvar a Deus nesse momento com todo o nosso coração.